pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da faculdade. Eu sou o coordenador do curso de Educação Física, Lucas Engil, e nesse vídeo nós vamos falar sobre emagrecimento para que vocês obtenham um resultado melhor na hora do treinamento de vocês. A primeira coisa que nós devemos ter em mente é sobre o balanço energético das pessoas. Então, o quanto aquela pessoa come, o quanto ela gasta. Nós vamos ver aqui no slide só uma demonstração desse balanço energético positivo e negativo. Observando então o balanço energético, nós temos numa balança duas variáveis: o consumo, que tem relação com o total de calorias que nós ingerimos, e esse balanço de macronutrientes, então o quanto nós ingerimos de carboidratos, o quanto nós ingerimos de proteínas, o quanto nós ingerimos de lipídios, que são as gorduras. Do outro lado da balança, nós temos o gasto energético, então quanto nós gastamos de calorias durante o nosso dia. E aí nós temos a taxa metabólica de repouso, que é o quanto nós gastamos de energia durante o repouso, sem estar realizando nenhuma atividade física. O efeito térmico do alimento, então quanto o nosso corpo vai gastar de energia para metabolizar tudo aquilo que nós ingerimos, e o efeito da atividade física. Quando nós falamos do balanço energético positivo, nós vamos ter o consumo maior que o gasto e nós temos um ganho de peso. Nós temos três situações para ter um balanço energético positivo: aumentar o consumo sem modificar o gasto, manter o consumo de calorias igual, só que reduzir o gasto energético. Então, por exemplo, eu tenho uma vida sedentária, ou eu aumento o consumo e reduzo o gasto. Então, eu consumo mais e tenho uma vida sedentária, eu acabo ganhando peso. Do outro lado, o balanço energético negativo nos reflete que o consumo é menor que o gasto energético. Então, na primeira situação, eu reduzo a quantidade de comida que eu estou ingerindo e mantenho o meu gasto. Então, vou ter um balanço energético negativo. A segunda situação, mantenho o consumo, só que eu aumento o gasto energético. E numa terceira situação, eu reduzo esse consumo e ainda aumento o gasto energético. E aí eu vou ter um balanço energético negativo que vai estimular a perda de peso. Vendo o balanço energético, é interessante nós pensarmos que tipo de atividade seria mais eficiente na hora de praticarmos para ter um resultado melhor na hora de emagrecer, né? Quando a gente fala emagrecer, nós queremos dizer a perda de tecido adiposo, porque muitas vezes as pessoas começam a treinar e elas começam a ganhar peso mesmo perdendo o tecido adiposo e acham que o trabalho não está tendo resultado. Na verdade, o que está acontecendo são dois fatores. A pessoa está perdendo a massa gordurosa, né, tecido adiposo, e também está desenvolvendo o seu músculo, né, o tecido muscular. Como nós sabemos, o tecido muscular ele pesa mais do que as gorduras e o seu ganho vai refletir na balança. Mas quando analisamos o percentual de gordura, vemos que temos uma menor quantidade de tecido adiposo. Quando nós formos escolher o tipo de exercício que nós devemos prescrever para os nossos alunos, temos que conhecer bem os nossos alunos e ver que tipo de exercício ele poderá realizar. Exercícios moderados são bastante indicados. Então, caminhada, corrida, com intensidade baixa a moderada, com duração de aproximadamente 60 minutos, nós vamos ter uma utilização de gorduras maior durante o exercício físico. Só que após o exercício, nós teremos aí uma menor utilização dessas gorduras para reposição do que foi gasto durante o exercício. Já durante o exercício intenso, como
a intensidade de moderada a alta, onde a duração dessa atividade dure cerca ali de 30, 40 minutos, então vai durar um pouco menos do que o exercício moderado, nós vamos ter aí uma utilização maior, principalmente dos carboidratos durante o exercício, só que pós-exercício nós vamos ter uma utilização maior das gorduras para repor tudo que foi perdido. Eu vou mostrar aqui para vocês agora uma imagem de uma matéria que foi feita que mostra a diferença entre o exercício moderado e o exercício intenso. Então aqui nessa matéria que foi feita através de uma pesquisa científica que demonstrou a diferença entre o exercício de intensidade baixa e moderada contra o exercício de intensidade mais alta, moderada a alta. Então nós temos aqui um exercício moderado em azul, o exercício intenso em vermelho. Foi feito o mesmo exercício para ambos os grupos, caminhada ou corrida. A duração no exercício moderado foi de 60 minutos, o de intenso foi de 30 minutos, então meia hora menos. A frequência, o grupo moderado fez 5 vezes por semana, o grupo intenso realizou essa atividade 3 vezes por semana. O gasto energético durante a atividade foi equalizada para ambos os grupos, para 400 calorias por sessão, e a percepção de esforço foi, no grupo moderado, leve a ligeiramente cansativo, no exercício intenso, cansativo a muito cansativo. E qual foi o resultado final desse estudo? Em ambos os grupos, reduziu a quantidade de gordura, então, em ambos os exercícios, houve emagrecimento. Só que qual foi mais efetivo? Se nós olharmos o exercício moderado, em azul, reduziu a gordura abdominal total em 2%. Já o exercício intenso, reduziu a gordura abdominal total em 8,5%. Então foi mais eficiente o exercício intenso. Se nós compararmos todos, olha lá, reduziu gordura subcutânea 2%, gordura visceral no abdômen 4,5%, circunferência abdominal 1% e elevou a capacidade cardiorrespiratória, chamado VO2, em 8,3%. Se nós compararmos com o exercício intenso, a gordura subcutânea reduziu em 9%, a gordura visceral no abdômen reduziu 14,5%, a circunferência abdominal reduziu 7,5% e o VO2 elevou 3,8%. Então nós vemos o exercício intenso, ele é realizado em um tempo menor, então foi realizado em 30 minutos a menos que o exercício moderado e também 2 vezes a menos na semana de exercício. Então nós vemos aí um menor tempo de duração durante o exercício e uma menor frequência no exercício intenso, acabou sendo mais eficiente para o emagrecimento em relação ao exercício moderado. Então, quando a intensidade do exercício é maior, a duração, inevitavelmente, ela acaba sendo menor, pois os recursos orgânicos, então a energia que nós temos disponível no nosso organismo para a prática do exercício, bem como as fontes de macronutrientes que vão suprir, que vão ressintetizar essa energia, elas acabam se esgotando mais rápido. Mas nós temos uma vantagem quando a gente prescreve o exercício intenso pensando em emagrecimento, na sua eficiência. Então, o efeito emagrecedor desse exercício intenso vai estar mais relacionado ao período de recuperação do exercício. A gente não deve levar em conta apenas a quantidade de calorias que foram gastas durante o exercício, como se pensava antigamente, que exercício leve a moderado, que utiliza mais gordura na hora da prática da atividade física, seria melhor para o emagrecimento. Nós sabemos hoje que exercício intenso, ele utiliza menos gordura durante o exercício, então o corpo ele vai necessitar de mais calorias durante o repouso para se recuperar dessa atividade intensa que foi proposta ali pelo profissional de educação física. É nesse momento da recuperação que o corpo vai utilizar mais gorduras para realizar essa recuperação
do organismo. Um dos responsáveis para que isso aconteça e estimule a utilização de gorduras durante o repouso vai ser o hormônio do crescimento, que vai estar estimulado pela atividade física. Então, quanto mais intenso for o exercício, mais hormônio do crescimento é liberado, e isso vai estimular a utilização de gorduras durante o repouso para que essa pessoa emagreça. Quando o exercício ele tem uma intensidade mais de caráter moderado a leve, ele não causa toda essa perturbação no organismo e nós não temos essa utilização de gorduras durante a recuperação. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Sempre procure orientação de um profissional de educação física. Ele vai avaliar você e vai prescrever o melhor tipo de exercício para você naquele momento. Devemos sempre lembrar da individualidade biológica na hora da prescrição do treinamento. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.